As eleições americanas têm um papel fundamental na história do Bitcoin, precisamente em um ciclo de alta. E dessa vez não vai ser diferente, já que estamos mais ou menos a 2 semanas dessas eleições e de um possível resultado muito positivo para o nosso mercado. Será que vai cair antes? Será que vai cair depois? Eu quero botar tudo isso em xeque para você se preparar e também não se surpreender quando o momento chegar, mas no geral eu trago boas notícias. Vamos lá. Para você ter uma noção, todas as vezes que a gente teve um ciclo de alta do Bitcoin acontecendo junto com as eleições, o mercado subiu muito e na verdade não teve nenhum efeito negativo, mesmo que de curto prazo, mesmo que momentâneo, nesses períodos de eleição. Você vai pegar novembro de 2016, o mercado parece que foi direto. Já em novembro de 2020 também, o negócio foi direto e sem retração no meio do caminho. E agora em 2024, o que a gente pode esperar? Apesar da expectativa ser no geral muito positiva, a gente tem que encarar e considerar também essa mudança de comportamento desse ciclo atual que a gente está passando. O motivo disso é que as coisas estão mudando, a gente está sofrendo mutações dentro do ciclo. Foi a primeira vez que antes do halving o Bitcoin atingiu o seu topo histórico. Isso nunca tinha acontecido antes em todas as outras ocasiões. Então o mercado ele já está fazendo uns padrões se comportando de forma diferente, pode ser devido ao fator ETF, pela popularização de institucionais no Bitcoin. Então isso significa que está entrando mais dinheiro institucional de grandes empresas, grandes bancos. Isso consideravelmente vai afetando o nosso mercado de alguma forma, tá? Vai deixando ele mais maduro e conforme ele vai amadurecendo e de acordo com a escassez do mercado, isso pode entregar uma valorização mais constante. Você vai notar que no período aqui do primeiro ciclo, eu vou considerar o primeiro ciclo aqui de 2015 para 18, tá? Você vai notar que pelo menos a alta que a gente teve foi exponencial, foi direta. Já em 2020 o negócio foi diferente e já teve umas retrações grandes no meio do caminho. A gente considera aqui também o fator Covid que aconteceu. Mas agora, nesse ciclo, a situação está um pouco diferente. Ele está pegando um pouco dos dois mundos. Ele está subindo, fazendo pequenas quedas no meio do caminho, quedas que já são consideradas como uma lateralidade. Só que, se a gente puxar pro agora e o efeito das eleições, já que, no geral, acontecem as eleições, o mercado sobe muito, pode casar tudo de uma forma perfeita aqui. Até porque nós estamos muito próximos desse período de eleição. E além disso, nós estamos também muito próximos de fazer um rompimento importante no Bitcoin, quiçá já não está fazendo. Então, no geral, o sentimento no mercado está sendo muito positivo e toda essa alta, esse sentimento otimista, levando a gente para um rompimento aqui desse padrão lateral. E para te contextualizar, a gente ficou 6 meses de um padrão lateral chato no Bitcoin. Foi mais massivo para as altcoins porque elas caíram, muitas outras criptomoedas tiveram uma desvalorização muito grande, mas esse período chega ao fim. A partir do momento que essa estrutura lateral ela é quebrada, ela é rompida, e rompida na nossa expectativa para cima, para ela reiniciar o ciclo de alta, reiniciar a nova pernada de alta que vai levar a gente para alvos que muita gente fala sobre 80, 90, 100, 150, 200 mil dólares, e é possível. A única coisa que eu quero te mostrar aqui antes de você entender os impactos das eleições, entenda que os nossos alvos, primeiro, tá? Eu quero só deixar isso claro. Primeiro alvo mais tangível para o mercado pós esse rompimento vai ser 80 mil dólares, tá? Então, rompendo este padrão aqui, a gente vai estar com um caminho, querendo ou não, livre para os 80 mil, o que é excelente. Depois dos 80, a gente tem que avaliar se tem viabilidade para ele ir para onde? Para o alvo mais buscado, mais falado desde 2020, que é os 100 mil dólares. Então, já pega aqui um outro alvo para o mercado, e aí sim, depois do 100, dá para olhar adiante. Mas 80 e 100, na verdade, são os dois maiores e tetos mais fortes que nós temos nesse momento. A questão, por um lado, quero mostrar para você que dentro dessa possibilidade desses alvos, a gente tem que considerar que isso possa acontecer antes das eleições. Tá? O mercado já se antecipar, até porque nós temos 2 candidatos à presidência, um que é o Trump, ele tende a significar um mercado mais aquecido, um mercado mais otimista. Então, como ele é mais pro lado do dinheiro, o negócio acaba estimulando o mercado como um todo. E como o mercado já está numa situação muito aquecida, isso pode favorecer a gente com toda certeza. Agora, 100 mil dólares antes das eleições pode ser possível, não acho impossível, até porque se você for olhar em termos de porcentagem dá 50%.
E historicamente o mercado tira isso de letra. Você pode ver justamente depois das eleições que aconteceu aqui, já em 2020, no ciclo passado, o negócio subiu muito violentamente para cima. Claro que a gente tem que considerar que a situação, pelo menos os padrões estão um pouco diferentes. Mas não vejo como impossível. Mas é mais tangível, é mais viável até a gente buscar os 80, pelo menos até esse período das eleições, que daria mais ou menos 23% de valorização. Isso já sacramentaria uma tendência muito positiva para o mercado. E como historicamente a gente nunca viu uma queda muito forte, o mercado cambaleando em volta de um período de eleição, a gente pode realmente ver um resultado muito positivo, até porque o contexto macro, não quero entrar em detalhes sobre isso que eu já abordei em outros vídeos, então é importante você se inscrever nesse canal, mas tá tudo muito favorável para a gente ter um ciclo de alta saudável, evoluindo até para uma bolha financeira. Uma bolha que a gente pode ganhar muito com isso, mas lembra, você precisa vender na hora certa. Você precisa ter em mente que para você lucrar, você precisa vender, principalmente se tratando de altcoins. Se a gente está esperando o surf de uma bolha, não fica nisso para sempre. Tá? Aproveita essa bolha para ganhar dinheiro, e com o mercado de cripto é de alto risco e ele se destaca em relação aos outros, você precisa aproveitar, mas aproveitar com consciência. Se você faz parte das pessoas que têm interesse em aproveitar ao máximo esse ciclo de alta, mas acha que não tem o conhecimento, o preparo suficiente, eu acompanho você pessoalmente durante todo o ciclo de alta para aumentar as suas chances de compartilhar ponto a ponto o que eu estou fazendo. Então é uma orientação mais pessoal, mais próxima, só que tem requisitos para entrar nesse programa de mentoria. Se você tem interesse e tem um capital relevante ali já investido no mercado, para fazer sentido o investimento da mentoria, você clica no primeiro link na descrição, faz a aplicação do formulário, vou analisar o seu perfil, se você for aprovado, eu entro em contato com você. Se você tem interesse e não quer perder essa chance, pelo menos faça a aplicação, isso é importante, pode fazer total diferença para você. Entrando agora no assunto do que você pode fazer em cima das eleições, eu tenho algumas projeções do que pode acontecer e isso é importante. Primeiro, se a gente desconsiderar o fator eleição, o mercado ele tá com uma cara muito boa de fazer um rompimento para cima. Ele já está ensaiando isso. Eu já falei em outros vídeos que não só o Bitcoin está ensaiando esse rompimento, assim como o mercado de criptomoedas, as altcoins, tirando o Bitcoin, já ensaiaram e já estão subindo. O gráfico de consolidação das altcoins representado pelo gráfico Total 3, tá? Um gráfico importante, eu já falei isso várias vezes, ele vai indicar pra gente o comportamento específico das altcoins. Então, se você quer vender no momento certo, o Total 3 ele vai te indicar isso, mas tem que ter interpretação correta do contexto. Nesse momento, a consolidação que a gente passou dos últimos 6 meses foi a mesma do Bitcoin e foi, na verdade, um pouco pior para as altcoins porque elas valorizaram muito. Só que o padrão do Bitcoin de consolidação desses últimos 6 meses está tentando fazer um rompimento, como você pode ver nessa linha de tendência. Já o Total 3, ele já fez um rompimento, tá? Nesse momento, ele voltou para confirmar o rompimento, bateu no suporte e já está querendo fazer um pivô de alta. Isso aqui, tá? Essa estrutura sendo sacramentada, a gente vai ver uma alta muito expressiva e muito forte nas altcoins. E como a dominância ela já está bem alta, eu já falei, dominância você vai interpretar como prioridade. Dominância do Bitcoin, prioridade em Bitcoin. Se a dominância está subindo, significa que as pessoas, o mercado como um todo, está priorizando o Bitcoin. Então, se o Bitcoin está no holofote, o resto das altcoins não estão subindo. Agora, com a dominância muito alta, significa que o Bitcoin tá com a bola toda. Só que vai chegar um momento que essa dominância, com esse padrão gráfico que a gente está vendo, de cunho ascendente, ele vai romper para baixo. Tá com cara de fazer isso. Tá muito bom isso aqui. E aí, o Total 3 fazendo rompimento para cima, já quebrando estrutura lateral. Tá ótimo, só falta do Bitcoin agora. O Bitcoin rompendo, a gente vai ter dois sinais maravilhosos para a gente ter uma alta, tá? Sem considerar o fator eleição. E aí, é o seguinte, a dominância caindo significa que a prioridade do Bitcoin reduz. Prioridade do Bitcoin caindo, vai para onde? Vai para as altcoins. E aí casa justamente com essa estrutura aqui de pivô de alta. Então tudo sempre é a sua análise. A forma que você interpreta tem que fazer sentido. Uma informação tem que casar com a outra, um rompimento tem que levar para outro. E se tudo fizer sentido, você está fazendo a análise, a interpretação de forma correta. Então, no geral, vamos ignorar totalmente o fator eleição. Tá tudo muito bom. E o mercado
pela expectativa da vitória do Trump, pode indicar pra gente, já tá ensaiando desde os $52.000 no Bitcoin, que o mercado tá tentando precificar isso. Não somente no Bitcoin, como também nas bolsas que estão já procurando as máximas. O S&P 500 está buscando as máximas com padrão até de queda aqui que vale a pena ficar de olho. A Nasdaq, por sinal, já fez um rompimento aqui, mas ainda segue uma zona importante, tentando passar de um topo. Então, se você for pro mensal, a Nasdaq está excelente, está nas máximas, o S&P 500 também, desconsiderando o curto prazo, está nas máximas, e o Bitcoin tá querendo fazer já está querendo fazer depois no mensal, fazer um pivô de alta aqui, tá? Então, buscou um topo, retraiu e agora está tentando fazer o rompimento. A mesma coisa, mesma estrutura do Total 3. Então, olha como é que tudo faz sentido. E se você pegar ainda o histórico das eleições como um todo, melhora e fortalece. Porque a vitória do Trump, se ela é positiva e o mercado tem uma possibilidade maior de dar a vitória para o Trump, o mercado vai querer precificar e adiantar isso aí. Então todo mundo pensa, pô, Trump vai ganhar, os mercados vão subir pra caramba. O que, que você vai fazer em cima disso? Você, em tese, compraria antes de todo mundo, porque você é o espertão. Só que todo mundo pensa assim. E é exatamente por isso que a gente vê antes das eleições, como todo o mercado já dando indícios de alta. A questão é, no momento que sair esse resultado, o mercado tende a cair ou tende a subir? Historicamente falando, de todas as eleições que já aconteceram na história do Bitcoin, bom, o mercado nem sente queda no curto prazo, tá? O negócio simplesmente continua subindo. Então, se a gente considerar o fator eleições com base no que já aconteceu no passado, a situação fica mais otimista ainda. Então, no geral, parte técnica no mercado está excelente, a gente pode até ver e surpreender com uma alta para os 80 mil antes das eleições, eu não deixaria isso fora de cogitação. E sinceramente, se a gente conseguir bater $80.000 antes das eleições, já está fenomenal para ir para o 100. E aí você pode esperar um final de ano bem próspero, tá? Eu acredito que nesse final de ano já seja o suficiente para a gente ter uma folga muito boa no mercado. Folga que eu digo o seguinte, ganhar dinheiro suficiente já nesse primeiro contato, para você já ficar com lucro muito bom na sua carteira. E tendo lucro, você já consegue trabalhar com ela muito melhor, já consegue rebalanceá-la de uma forma mais tranquila, porque trabalhar com prejuízo não é legal. Ele te prende, muda o teu julgamento, então não é maneiro. O melhor é estar com lucro, você consegue pensar bem melhor em cima disso e se proteger, fazer o gerenciamento de risco correto para não quebrar a cara lá na frente, tá? Quanto antes você tiver lucro, melhor. Por isso que é importante uma dica aqui, focar em projetos que estão com estrutura mais forte, mas para isso você tem que ter conhecimento e análise gráfica. E o que eu, Douglas, estou fazendo em cima dessa possibilidade? Vamos lá. Se o contexto do mercado é de um possível rompimento dessa estrutura lateral dos últimos 6 meses, ele está quebrando uma estrutura de retração, de queda, depois da alta toda que ele fez desde os 15 mil. Então, a tendência é que ele dê continuidade à alta anterior. Então, o importante é, se o mercado ele está uma tendência de alta, ele faz uma pausa, você tem que encarar esse padrão de pausa como uma oportunidade para você comprar. É isso que eu venho falando desde fevereiro. Mercado retrai, aproveita para acumular, montar a sua carteira, estruturar ela para surfar com folga o que vai acontecer depois. Esse é o mais importante. Como? O Bitcoin hoje ele tá ainda se mantendo nessa estrutura, ele ainda está te dando chance de acumulação, tá? O Total 3, por conta dessa estrutura, desse rompimento, o mais inteligente foi justamente fazer uma compra nesse reteste aqui, quando ele tocou essa base aqui, ele fez esse rompimento da linha de tendência nesse ponto, e quando ele retraiu e buscou esse suporte, quando ele demonstrou um sinal de força, aqui foi o sinal de compra perfeito para você se posicionar e completar a sua carteira como um todo de altcoins, esperando que esse pivô de alta seja validado, tá? Validado a ponto de fazer um rompimento muito bom para o futuro e já entregando uma alta muito boa nas altcoins. Eu ainda vejo como possível muitas altcoins que a gente conhece já dobrarem de preço, até triplicarem até o final do ano. Não acho isso impossível de forma alguma. Tudo que a gente tem de alvo para o Bitcoin, claro, antes de olhar para o 100, eu acho um pouco isso muito precipitado, olha para os 80. Sempre bom você trabalhar com alvos. Quando ele bate o primeiro alvo, você tem que reavaliar se é possível ir para o próximo, porque aí você não se frustra e não tem chance de ser pego pela emoção e ficar para trás nesse mercado, principalmente nesse ciclo. É um momento que você não pode marcar bobeira, você tem que aproveitar ao máximo e com consciência. A menor quantidade de influência emocional que você tiver, melhor, porque aí não vai atrapalhar o seu julgamento mais técnico. Lembrando,
só lucra quem vende. E por outro lado, eu sempre vou falar isso, tá? Notícia não define tendência. Então, sempre tem notícia negativa. Você vai ver geralmente notícia negativa acontecendo quando o mercado cai, não quando sobe. Então, quando sobe é só coisa boa, são só flores. Agora, quando retrai, cara, aconteceu uma coisa aí preocupante com o mercado. Só lembra, notícia não define tendência. O melhor exemplo para você ter noção disso, isso é um ensinamento que, ó, no ciclo de alta faz total diferença, tá? O que importa é a estrutura e não notícia. Não seguir por notícia para sair do ciclo de forma alguma. Muita gente faz isso e perde dinheiro. E vai deixar de ganhar dinheiro também. Então, no geral, pensa comigo. Se a notícia mais bombástica que aconteceu lá no ciclo passado, que você sabe muito bem que foi o crash do Covid, se isso não foi suficiente para quebrar a estrutura de ciclo de alta e logo depois a gente teve uma alta muito forte, o que vai parar esse mercado? Pensa, a gente já teve corretora quebrando, levando muito dinheiro embora, a gente já teve o Covid ameaçando tudo no mundo e mesmo assim não foi suficiente para parar o ciclo de alta. Então, pensa bem quando você vai fazer qualquer julgamento em cima de notícia. E claro que se você voltar um pouco para o contexto de 2020, fica interessante, porque se as eleições aconteceram aqui em novembro, logo depois o mercado já subiu muito. Claro que antes já deu uma pernada boa de alta, pode ser exatamente isso que a gente está vendo agora, né? Antes das eleições ele já pode subir até os 80, tô falando sim só com uma métrica, tá? Mas tem que reavaliar vários quesitos, principalmente como que ele vai fazer esse rompimento. Isso aqui é só uma projeção e eu boto aqui como possível, não como verdade. Então, as eleições em 2020 pode ter sido um grande catalisador para a gente realmente manter o otimismo e a estrutura do ciclo. Mas se você notar, antes o mercado já estava subindo. Então, no geral, o que vai comandar é a estrutura macro do mercado e pelo que eu consigo ver, assim como eu falei algumas semanas atrás, eu ainda estava vendo o mercado muito otimista. Não tinha como ficar pessimista com todas essas estruturas. E claro que isso aqui não é baseado em achismo. Quando está tudo com uma estrutura muito boa, com rompimentos válidos, várias estruturas de alta, não tem motivo para ficar pessimista. Então, agora é mais uma questão de analisar esse rompimento e ver como é que vai ser a expectativa em cima dessas eleições. Na minha opinião, acredito que isso não vai ter muita interferência para a queda no nosso mercado. Eu penso se acontecer alguma coisa bombástica, tá? Não sei, mas alguma coisa fora da realidade. Mas, de uma forma geral, a estrutura de alta se mantém, o que você pode ver é algum impasse no meio do caminho, algum engasgo do mercado, mas fora isso, tá tudo muito positivo. Depois você me conta o que você achou dessa análise, se faz sentido para você, o que você tá esperando, sua importante é tenso, né, Douglas? Pelo menos, sua informação, sua opinião é importante também, tô sempre lendo os comentários, tá? Então comenta aí, não deixa, é muito bom criar esse engajamento porque eu consigo ver aqui outras opiniões e tem muita gente de forma respeitosa que fala, né? Pô, Douglas, olha, eu não acho legal isso aqui, gostei disso aqui, faz sentido isso aqui, então isso enriquece as informações que eu passo aqui e com certeza me ajuda a fazer um filtro melhor do que realmente está acontecendo e uma visão alternativa das coisas, tá? Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e se você tem interesse na mentoria, primeiro link da descrição. Tamo junto.